Oi, gente, tudo bom? Faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Desculpa se a gravação estiver meio ruim. Eu desacostumei de fazer as gravações, desconfigurei tudo no meu computador. E por mais que eu tenha me esforçado para configurar de novo, eu sinto que não tá a mesma qualidade que eu conseguia gravar antes. Mas tem muito tempo que eu queria fazer esse vídeo, na verdade fazem anos. Mas coisas tiveram que acontecer para mim conseguir gravar esse vídeo hoje. Eu queria começar alertando que se você é uma pessoa sensível, se você tem gatilhos, principalmente relacionado a abuso, esse tipo de coisa, não assista esse vídeo. Esse vídeo não é pra você. Outra coisa que eu queria deixar bem claro é que eu tô sendo acompanhada por psicólogo, psiquiatra, então tá tudo em dia. Meus remédios, minhas consultas, terapia uma vez na semana, tá tudo certo. Eu tenho o apoio dos meus pais, eu tenho o apoio das pessoas que são próximas de mim. Por mais que muitas delas não saibam o que eu vou contar hoje, eu tenho uma boa rede de apoio. Hoje eu vou contar pra vocês sobre o meu avô. Meu avô por parte de mãe. Ele morreu faz umas 2 semanas e eu tava esperando ele para gravar esse vídeo. Parece meio mórbido falar isso, mas é verdade. Foram muitos anos com muitas coisas acontecendo que me fizeram pensar de gravar esse vídeo. Quem me conhece há muito tempo, quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu sempre usei as redes sociais durante parte da minha vida, né, como um local de desabafo, como um local que eu conto algumas coisas que aconteceram comigo, histórias, etc. E não é a primeira vez que eu venho falar sobre esse tipo de coisa aqui, mas com certeza comparada a todas as outras vezes e todos os outros anos eu tô muito mais bem aparada. Bom, para começar, a minha família surgiu no Ceará. Meus avós nasceram no Ceará, eles eram primos. Eu não sei confirmar com vocês se é de primeiro ou segundo grau. Eu acho que é de primeiro, mas eu posso estar errada. Eu sei que é estranho, mas na época em que eles nasceram e tal, e até onde eu sei, eram vilas e vilas de primos. As pessoas tinham 15, 14, 16 filhos. Então era muito fácil você ter muitos filhos e você às vezes acabar se relacionando com um primo, com um tio que você não sabe. Isso era muito comum na época, por mais que seja bem esquisito, eu sei. Eles tiveram 3 filhos. 2 meninas e um menino. Uma das meninas é a minha mãe. Quando a minha mãe era bem nova, o meu avô saiu do Ceará em busca de um futuro melhor. Ele, não sei qual foi o caminho que ele tomou. Já me contaram algumas vezes, mas eu não consigo me recordar. Mas eu sei que no final ele parou em Morrinhos, Goiás, bem no interior mesmo. E a minha avó ficou com os filhos no Ceará, cuidando, se virando para conseguir dinheiro. A minha história com o meu avô começa quando eu nasci. Eu nasci prematura, a minha mãe é diabética, e eu nasci quando eu acabei de fazer 8 meses. Tipo, fiz 8 meses e eu nasci, eu parei de receber oxigênio. Tanto que eu tenho uma formação bem ruim no pulmão. Minha mãe, ela já teve 6 filhos. Eu sou a única viva, justamente por causa do diabetes. É muito difícil ter uma gestação por causa do diabetes. E eu tô viva por um milagre, basicamente. Porque eu parei de receber oxigênio e fiquei horas e horas sem receber oxigênio. Quando eu nasci, como eu era muito pequena, uma das primeiras coisas que meu avô disse sobre mim, pequena desse jeito eu não valia de nada, mas pelo menos eu tinha vindo com saúde. Minha mãe não pôde me amamentar quando eu era mais nova. Eu cresci na fórmula, porque o peito dela pedrou, basicamente. Eu sempre fui muito próxima do meu avô na minha infância. Inclusive, a primeira palavra que eu falei foi vovô. Só que ao mesmo tempo que ele era esse avô amoroso, ele, na infância da minha mãe e dos meus tios, ele estava muito a minha mãe e os meus tios. A um ponto que ele tanto o meu tio uma vez que ele foi parar no hospital. Ele deu um trauma na cabeça dele, de tanto que meu avô bateu nele. Mas por outro lado, ele sempre levou minha mãe nas consultas, por ela ser diabética, e conseguiu vaga em um dos melhores hospitais de Goiânia para ela. Quando a minha mãe conheceu meu pai, ela tinha acabado de se divorciar. O ex-marido dela era um bêbado que batia nela. Então, ela saiu desse casamento muito traumatizada. Só que logo que ela conheceu meu pai, em menos de uma semana eles já foram morar juntos. Mas o meu avô achava que meu pai era um drogado, coisa que meu pai não é. E meus pais meio que tiveram que fugir para morar juntos. Durante muito tempo, o meu avô trabalhou em fazenda
E eu gostava muito de ir pra chácara dele, ele gostava muito que eu visitasse ele na chácara. Eu lembro da minha avó fazendo queijo na chácara. E lembro do meu avô tendo uma criação enorme de galinhas. Eu sempre brincava nas plantações de milho. Era bem legal. E quando eles mudaram pra cidade, eu vivia na casa deles. A gente morava muito perto. Só que em uma das gestações que a minha mãe teve, ela teve meu irmão, que nasceu com uma malformação no coração, e ela teve que ficar vindo pra Goiânia pra ver como ele tava, pra cuidar dele. E nessa época eu pulei de parente em parente, e nisso eu fiquei durante muito tempo com meu avô. E uma vez minha mãe me perguntou no telefone se eu tava gostando de ficar lá, e eu falei que eu preferia ir pra uma outra tia minha, uma tia-avó, porque eu não lembro porque que eu não tava gostando de ficar com os meus avós, mas eu sei que o meu avô, ele me espancou por causa disso. Enquanto a minha mãe tava em Goiânia e meu pai tava trabalhando, meu avô me espancou por causa que eu falei que eu não queria ficar com eles durante um dia. Durante um tempo, uma prima minha, que é filha do único filho homem deles, meu tio, ela teve que morar com eles porque teve um problema com os pais dela, eles brigavam muito. E eu lembro de uma vez que ela foi no banheiro e a descarga não estava funcionando direito, a descarga estava estragada. E meu avô, quando viu aquilo, fez ela catar as fezes com a mão. Porque, segundo ele, era para ela aprender a dar descarga direito, sendo que a descarga estava estragada. Eu amava assistir novela com a minha avó. Era uma coisa que a gente fazia muito juntas quando eu era mais nova. Meu avô também me ensinou a tomar café, que é estranho, porque hoje em dia eu não gosto de café. Mas ele também me ensinou o que era pornografia. Os principais gostos do meu avô para pornografia eram zoofilia e pornô de anão. Não acredito que eu tô falando isso. E muitas vezes, mesmo com a minha avó em casa, ele me colocava para assistir essas coisas com ele do lado. Mesmo com a minha avó em casa. Ele contava histórias sobre coisas engraçadas que ele fez quando ele era mais novo. Sobre umas maracutaia dele trollando as pessoas quando ele era mais novo. Não sei se essas histórias eram verdades, mas eu amava muito. Era um momento muito especial pra mim quando meu avô me sentava na sala e começava a contar as histórias dele quando ele era mais novo. Mas ele também fazia eu e minha prima ficarmos peladas e engantear pra ele ficar vendo quando a gente era criança. E quando uma gata dele dava cria, ele pegava os filhotes e quebrava o pescoço deles na nossa frente. Todos os natais, ele me levava no Cristo para ver o Papai Noel. E era um momento muito legal para mim. Ele sempre me dava uns presentinhos legais. Mas ele também, depois disso, ficava pelado na minha frente e me fazia brincar com o pé dele. Ele me culpava toda vez que a minha mãe passava mal por ser diabética. Mesmo eu sendo uma criança, ele me culpava por não conseguir cuidar dela. Passou grande parte da minha vida falando que eu não seria ninguém, que eu engravidaria na adolescência, mas tamo aí, né? 23 anos e nenhum filho. Quando eu era adolescente, ele começou a fazer hemodiálise. A minha mãe era uma das únicas pessoas que acompanhava ele, mesmo ele tendo 3 filhos. E não é de hoje que as pessoas sabem que eu tive uma adolescência muito complicada, que eu tentei muitas vezes cometer suicídio. Quando eu denunciei um membro da minha família por abuso, as palavras que meu avô disse foram: mesmo que ele tenha feito algo com ela, ela não pode provar, já que deve ter dado para meio mundo. Vai fazer exame de delito como? E eu acho que foi aí que o meu avô morreu pra mim. Foi depois que eu ouvi que ele disse isso. Sempre me colocavam muito medo pra mim não denunciar a uma das pessoas que abusou de mim. Eles sabiam o quanto que eu gostava do meu avô. Por mais que eu não entendesse que ele, de certa forma, também foi um abusador. Então eles falavam que se eu contasse, que se eu denunciasse, o meu avô iria infartar e eu ia carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Ou que o filho do dito cujo ia entrar no mundo das drogas e isso também ia ser culpa minha. Sempre colocaram um peso em mim, seja por causa da minha mãe doente, ou seja por causa de que eu não podia denunciar. Sempre colocaram esse peso em mim, mesmo eu sendo uma criança ou um adolescente. Você não pode contar porque senão a vida de todo mundo vai acabar e a culpa vai ser sua. Meu avô ainda viveu 5 anos depois que eu denunciei meu abuso. 5 anos. E o filho que ia usar drogas tem um emprego, trabalha como professor, teve filhos. Ele teve filhos antes de se tornar maior de idade. Eu não.
Quando teve essa ruptura na família, só os meus pais ficaram do meu lado. E foi nessa época que minha mãe me contou que o meu avô passava a mão nela. E que a minha avó culpava a minha mãe. Porque ela dizia que se a minha mãe tivesse deixado o meu avô passar a mão direito nela, ele não teria ido embora do Ceará na época. Quando a minha tia tentou se separar do marido dela, ela disse pra todo mundo que ela tinha sido abusada sexualmente pelo meu avô. Eu não sei falar se isso é verdade. Ela disse isso pra todo mundo, disse que casou nova por causa disso, mas eu não faço ideia se isso é verdade ou mentira. E nos anos seguintes, mesmo a minha mãe admitindo pra mim o que meu avô fez com ela ainda continuou cuidando dele. Quando ele teve Covid, foi ela que ajudou a comprar os negócios de oxigênio para ele. Não, ele não teria conseguido. Ela veio e acompanhou ele em consultas em Goiânia. Ela ajudou ele a comprar remédios. Ela fez tudo o que ela podia por ele, mesmo ele tendo feito o que ele fez. Eu vi meu avô 2 vezes depois disso, antes dele morrer. Uma das vezes ele achou que estava morrendo, queria me ver. E a outra, minha mãe veio na cidade com ele em uma consulta e ela pediu pra mim ver ele. Isso uns 2 meses antes dele morrer. Há algumas semanas atrás, a minha tia tentou se matar e meu avô teve um infarto. Ele ficou hospitalizado por algum tempo e eu descobri que meu avô morreu às 9 da manhã de um dia de semana, com a minha mãe ligando pra avisar que ele tinha morrido à meia-noite. O meu pai organizou todo o funeral, mesmo não sendo filho dele. Minha mãe não foi. Eu também não.